Hello, my lovers. How are you? Hoje nós vamos retomar a esse textinho que começamos semana passada. Little donkey, take a look at me. What am I? Really tall? No! I'm an ogre. You know, grab your torch and pitchforks. Doesn't that bother you? Nope. Really? Really. Oh. Man, I like you. What's your name? Shrek. Shrek. Vamos lá então. Vocês acabaram de rever o trechinho do filme que nós vimos semana passada. Vocês anotaram tudo direitinho no caderno de vocês, anotaram a tradução e ouviram mais de uma vez, eu tenho certeza, a pronúncia de cada uma dessas palavras. Uma informação que é bastante importante para a gente registrar na nossa mente com relação à manifestação oral da língua, seja ela língua inglesa ou seja língua portuguesa, é a celeridade. Quando a gente não fala devagarinho. A gente não fala palavra por palavra, como eu estou falando agora, né? Muitas vezes a fala acontece de maneira acelerada. Por isso que muitas vezes em inglês a gente tem uma certa dificuldade de compreender o que está sendo dito. Mas isso porque nós ainda não estamos habituados com o idioma. E a gente precisa, pouco a pouco, ter esse contato para ir também pouco a pouco se habituando a ele. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Por exemplo, se eu disser assim, gente, prestem atenção. Estou dizendo palavra por palavra, né? Agora, se eu disser assim, gente, presta atenção. Gente, olha, observe que eu nem falei o nome gente completo. Gente, presta atenção. Eu juntei tudo. Mas vocês entenderam o que eu disse. Por que vocês entenderam? Porque já estão habituados com a língua portuguesa. Com qualquer outro idioma que não estejamos habituados, a gente vai ter um pouquinho de dificuldade para compreender o que está sendo dito. Mas o treino, o contato diário faz as coisas devagarinho irem se encaixando e a gente compreendendo melhor, tá? Então veja, a partir do conteúdo, a partir do texto que nós vimos semana passada, nós vamos aqui introduzir um conteúdo gramatical. E nós vamos partir aqui desse padrão, dessa frase que vocês estão vendo. I like you. É isso que Little Donkey, o burrinho, diz para o Shrek, não é? Que ela até diz, eu gosto de você, não é? O Shrek pergunta se ele nunca ouviu falar dele, pergunta quem ele é, e o burrinho não conhecia, não sabe quem é ele. E no finalzinho ele diz, I like you. Eu gosto de você. E aqui nós temos um padrão de uma frase afirmativa em língua inglesa. Olha o padrão. Sujeito, verbo e complemento do verbo. Esse complemento a gente também chama de objeto, tá? O sujeito aqui nessa oração vai ser o I, não é? O I é o sujeito. Olha a setinha aí, essa setinha laranja, apontando para o sujeito. I like you, tá? Guardem esse padrão na mente de vocês. A estrutura de uma oração afirmativa em língua inglesa é essa: sujeito, verbo, complemento do verbo, o objeto, tá? Quando eu falar em complemento e objeto, estamos falando da mesma coisa, tá certo? Sujeito, verbo, objeto. Sujeito, verbo, objeto. I like you. Nós temos aqui uma oração afirmativa no presente. Eu gosto de você. É presente, tá? É o momento atual. Eu gosto de você. I.
significa eu, aí é o sujeito da oração. Like é o verbo gostar, like, I like. You é, nesse caso aqui, o objeto, né? Que significa você. Eu gosto, você. Like é o verbo gostar, mas ele já é traduzido imediatamente com a preposição de. Registra essa informação, ela é muito importante. Aqui é um padrão, é uma estrutura de uma oração afirmativa no presente, em língua inglesa, ok? Lembrando dessa estrutura aqui, nós vamos repetir esse padrão alterando essas palavras aí, tá? Observa aqui nesse próximo slide. Nessa primeira oração, que a setinha laranja está apontando, nós temos aí a frase padrão. E nós vamos treinar esses padrões, tá? Na forma afirmativa, nós temos aí, ó, I like you. I é o sujeito, nós vamos substituir esse sujeito. Veja, olha a oração seguinte. We like you. We like you. A oração permanece a mesma, alterou somente o sujeito. Nós retiramos I e colocamos we. We like you. Na seguida, nós fizemos uma nova alteração. Retiramos o I, que é da oração padrão, e colocamos o she. She likes you. Likes you. Likes you. Likes. Por quê que esse like tem um S? E aí a gente vê a nossa primeira regrinha das orações afirmativas no presente. As orações afirmativas, quando são conjugadas na terceira pessoa, ou seja, quando o sujeito equivale ou é he, she ou it, o verbo ganha um Szinho no final. Então, esse S que aparece aí em she likes não indica plural não, viu, gente? Ele indica que o sujeito está na terceira pessoa do singular. Tá joia? Quem são as três pessoas do singular? He, she, it. Nesse caso aí, apareceu de fato o pronome she. Mas pode aparecer em algumas ocasiões o que está acontecendo aí na oração seguinte. Mary likes you. Mary likes you. Olha o que aconteceu. O verbo também está com S. Por quê? Porque Mary é a terceira pessoa. Mary é o mesmo que she. Porque se eu digo Mary gosta de você, eu poderia tranquilamente dizer ela gosta de você. Mary pode ser substituído por ela, tá certo? Então, toda vez que o sujeito for terceira pessoa do singular, no presente afirmativo, viu, gente? Vamos acrescentar o S ao verbo. Olha o último exemplo aí. Lembrando que a gente continua repetindo o padrão. A gente está só substituindo o sujeito da oração. Até então, a gente substituiu o sujeito que era simples, né? Lá na oração padrão, nós temos eu. A gente retirou o eu, que era o sujeito, aí, né? E substituímos por outros sujeitos com uma palavra só. Só que nesse último exemplo, o sujeito não é só de uma palavra, são de duas. Ou seja, é um sujeito composto. Lucy and Mary like you. Lucy e Maria gostam de você. Olha que o sujeito agora é plural. Por quê? Porque é Lucy e Maria. Elas gostam de você. É plural. Por isso que não tem S no verbo, viu? O verbo só recebe o S se for terceira pessoa do singular. Ok? Aqui à frente nós temos as traduções. Viu? O primeiro exemplo lá, aliás, na frase padrão. Eu gosto de você. We like you. Nós gostamos de você. She likes you. Ela gosta de você.
Mary likes you. Mary gosta de você. Lucy and Mary like you. Lucy e Mary gostam de você. Tá certo? Entenderam direitinho? Aqui a gente substituiu só o sujeito. O restante da oração prevaleceu. Vamos continuar treinando o padrão, tá? No próximo slide, aqui tem a regrinha, né? A explicação da regra que eu expliquei para vocês agora há pouco, que você vai sempre lembrar que na forma afirmativa, os verbos só têm conjugação diferente quando o sujeito estiver na terceira pessoa do singular. Em qualquer outra pessoa, o verbo permanece igual, não muda nada. Ele só recebe alteração, ele só sofre alteração se o sujeito for terceira pessoa do singular, que é o que eu falei para vocês agora há pouco. Essa alteração, na maioria das vezes, é o acréscimo do S ao verbo, tá? Tem outras regrinhas, mas a gente vê isso depois, tá? Por enquanto, registre essa informação. Acrescenta o S à terceira pessoa. Olha, outros exemplos aí, ó. She likes you, o exemplo que a gente viu lá. Mary likes you, a gente também viu no slide anterior. E tem outros aí, ó. Peter loves you. Peter loves you. Peter ama você. Olha, tem um S aí no loves só porque o sujeito é terceira pessoa do singular. Peter é o mesmo que ele, que é o he, né? The dog eats meat. The dog eats meat. Eats ganhou um S. Por quê? Porque o sujeito é the dog. O cachorro, ele come carne. Segundo padrão que nós vamos treinar. Vamos partir da frase inicial, a frase que foi apresentada a vocês, a frase padrão, que é essa daqui, tá? No primeiro slide, a gente alterou o sujeito. Nesse segundo slide, nós vamos alterar agora o verbo, tá? O sujeito vai permanecer. E o verbo agora é que a gente vai alterar. Tá? Então, frase padrão. I like you. Eu gosto de você. Vamos mudar o verbo. I love you. Eu amo você. Olha o verbo love, que é o verbo amar. Eu amo você. Terceira. I need you. I need you. Eu preciso de você. I see you. Eu vejo você. Aí é o verbo ver. I understand you. Eu entendo você. Tá? Observa que a estrutura é a mesminha. A gente só alterar aí o verbo. Tá? Próximo padrão. Vamos agora substituir o complemento, que é o objeto, né? Observe que a gente vai manter I, que é o sujeito, e vai manter like, que é o verbo. Vamos alterar somente o objeto. I like you, a frase padrão, que nós vimos no início desse slide. Na segunda alteração, nós temos I like apple. I like apple. Ó, veja aqui como a questão da celeridade já começa assim a agir quando a gente começa a praticar. Se a gente falar bem baixinho, ou bem devagarinho, I like apple. Se a gente falar um pouquinho só mais rápido, a gente já junta. I like apple, I like apple, I like apple. Observe que essa celeridade, quanto mais a gente pratica, mais a gente entende que é dessa forma. As palavras, no momento da oralidade, elas se juntam. É como se fosse uma só, tá? E isso não é regra da língua inglesa. A gente faz isso o tempo todo em português, falando rapidinho, tá? Então, olhe. I like apple. Eu gosto de maçã. I like milk. Eu gosto de leite. I like water. Eu gosto de água. I like music. Eu gosto de música. Tá? Esses são os padrões que nós treinamos a partir da frase do texto que nós vimos semana passada. Tá certo? Observe aqui essa outra oração, esse outro enunciado, que vai ser o enunciado que nós vamos utilizar
para a nossa atividade de hoje, certo? Essa atividade é uma atividade avaliativa, vale 2,5 pontos. Observe aqui a frase que nós vamos utilizar como modelo, como padrão. Shrek bothers little donkey. Shrek bothers, não é brothers não, viu? Aqui não é irmão, não tem o R, brothers, tá? Bothers, não é bro, Shrek bothers little donkey. Shrek é o sujeito. E observe que Shrek é o sujeito de terceira pessoa do singular. Por isso que no verbo bothers tem um S no final. Porque o sujeito é terceira do singular, tá? Bothers. O verbo nas outras pessoas vai ser conjugado sem esse S aí. Esse S, ele só existe porque nessa oração aí, Shrek é terceira pessoa do singular. Little donkey, little significa pequeno, donkey é burro. A gente poderia tranquilamente traduzir como Shrek incomoda o pequeno burro, tranquilamente. Mas pequeno burro a gente também pode traduzir como burrinho, tranquilamente também, tá certo? Essa é a frase padrão. Na atividade, vocês vão ser convidados a alterar cada um dos elementos que compõem essa oração aí, tá certo? Aguardo vocês, meus queridos, na entrega das atividades. E aí eu já digo de antemão que a atividade deve ser feita no caderno, a caneta. Vocês podem até fazer a lápis, mas depois vão passar a caneta. Por quê? Porque vocês vão fotografar e postar no Padlet. Vocês não vão mandar para mim no PV para não correr o risco de misturar na infinidade de mensagens que eu recebo todos os dias. Vocês vão postar no Padlet, porque quando eu for fazer a correção já vai estar tudo lá. Lá não tem como eu perder, vai estar tudo no ambiente virtual. E é importante que vocês façam a caneta para que seja legível, para que eu consiga ver as respostas de vocês, tá certo? Se colocar só a lápis, não vai ter como eu fazer a correção de maneira adequada, tá certo? Conto com a participação de todos vocês. Um cheiro. Kisses, kisses, kisses. Bye, bye.